Boa noite. Hoje falaremos da revolta da Chibata, uma revolta que foi muito emblemática no começo do século XX e ela foi bem emblemática e diferente por ter sido liderada por negros ou mulatos, todos de baixa patente na Marinha Brasileira. A revolta da Chibata aconteceu no Rio de Janeiro, com uma duração de 5 dias, levando pânico e morte e colocando fim a uma prática terrível de castigo da época. Nessa época, tínhamos como presidente o senhor Hermes da Fonseca, que chegou a governar de 1910 a 1914, um militar de carreira da Marinha. A Marinha nessa época ainda trazia muitos resquícios da época colonial, como castigos pesados, geralmente aplicados em negros. O castigo mais temido era a chibata, que já tinha sido excluída do exército, mas a marinha, por um decreto, ainda mantinha legalizada 25 chibatadas em marinheiros infratores. Lógico, somente negros e de baixo escalão. Outra coisa que levava insatisfação aos marinheiros era o baixo soldo e a péssima condição de trabalho. Nessa época, eles já haviam ouvido falar do navio russo Putemkin, que em 1905 havia se amotinado devido a péssimas condições de trabalho também. Bom, perante a todos os castigos que eles sofriam, a humilhação, baixos salários e condições de vida subhumanas que eles eram obrigados a passar, eles ainda tinham contato com o mundo exterior, conheciam outros países e viam que lá não era dessa forma. Lá eles tinham um tratamento melhor. E perante a isso, a gota d'água para o início do motim foi a morte de Marcelino Rodrigues, que acabou morrendo levando 250 chibatadas. Bom, pessoal, nessa foto temos o capitão João Batista das Neves, que acabou sendo morto no motim. Ele é o mesmo que ordenou 250 chibatadas ao marinheiro Marcelino Rodrigues, dando assim o início da revolta. No ato da revolta foram tomados 4 encouraçados que acabavam de ser comprados da marinha inglesa, com o nome de Minas Gerais, São Paulo, Bahia e Deodoro. O principal nome da revolta seria o Almirante Negro, mais conhecido como Almirante Negro. Seu nome era João Cândido. E eles ameaçavam bombardear a cidade caso não fosse atendido suas reivindicações. Eles chegaram a escrever uma carta ao presidente, né, pedindo para que os revoltos fossem anistiados e que acabasse com os castigos da chibata. Bom, nessa imagem nós temos a figura de João Cândido junto a outro marinheiro. João Cândido seria o que está lendo o jornal, visto que ele, coisa que era rara na época, ele era alfabetizado, ele sabia ler e escrever muito bem. Então dizem que ele se informava muito bem dos acontecimentos no Brasil e no mundo. E com isso ele era uma liderança entre os marinheiros. Naturalmente ele já era uma liderança. E tendo cultura e alfabetização, aí sim que a liderança dele ficava mais evidente. Bom, é, assim que começou a revolta, foi enviado ao presidente Hermes da Fonseca com as cartas, com as reivindicações dos marinheiros, tal, querendo o fim dos castigos físicos e também querendo uma garantia que haveria anistia aos participantes dessa revolta.
visto que as reivindicações deles eram por melhores condições e menos castigos físicos e tal, eram justas. A princípio, o presidente disse que aceitou as reivindicações dos revoltosos, só que não foi bem isso que aconteceu. Logo que os marinheiros resolveram acabar com a revolta, o governo começou a perseguir esses revoltosos e muitos foram presos ou expulsos da marinha. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho da segunda revolta. Após terminar a primeira, o clima ainda era muito tenso na marinha. Eles já temiam uma segunda revolta. Entre os dias 2 e 4 de dezembro foram presos 22 acusados de conspiração. E no mesmo mês, no dia 9, o encouraçado Rio Grande do Sul, que estava atracado no batalhão da Ilha das Cobras, inicia a segunda revolta, mesmo sem apoio de João Cândido e os participantes da primeira revolta. Porém, essa revolta foi fortemente repreendida em uma ação conjunta entre o Exército e a Marinha, e em seguida o presidente declara estado de sítio, dando aval para a Marinha perseguir e prender qualquer um que representasse perigo ao governo. Mesmo sem nenhuma prova de participação, João Cândido e seus companheiros foram presos e levados para a Ilha das Cobras. Chegando lá, colocaram eles em uma cela muito apertada e escavada em uma rocha úmida e insalubre, e com muito pó de cal nela. E devido a esse pó e a pouco oxigênio e o cheiro de cal, muitos morreram intoxicados. Só sobrou João Cândido e João Avelino Lira. Somente esses dois sobreviveram que estavam na cela. Logo em seguida, na véspera de Natal, 105 marujos foram mandados para a Amazônia. Eles foram junto com mais 292 pessoas que a Marinha disse considerar vagabundos e 44 mulheres. Segundo a Marinha, eles foram para trabalhar na estrada de ferro Madeira-Maimoré. E diz relatos que alguns morreram fuzilados no caminho e jogados seus corpos no mar. Só por curiosidade, essa Ilha das Cobras é onde ficou preso o Tiradentes também. Ele foi preso nessa ilha. Bom, vamos para o próximo slide. Depois de um tempo preso, o João Cândido finalmente foi solto, né, da cadeia da Ilha das Cobras, e ele voltou a querer conversar com deputados e com os contatos dele na política, tal, não sei o que, papapá, papapá, só que ele foi rapidamente silenciado e foi colocado num hospício como louco. Ficou um tempão preso num hospício como louco. E depois que quando soltaram ele do hospício, ele já estava, a carreira dele política ou digamos assim de liderança já estava acabada. Ele passou o resto da vida trabalhando como vendedor de peixe, como estivador, como carregador. Ele não conseguiu mais o protagonismo político que ele teve na época da revolta da Chibata. E também ele, por ser negro, pobre e tal, ele sofria várias perseguições na época.